vários professores, alunos viram um OVNI pousar com seres. Isso na África do Sul. Isso na África do Sul, exatamente. Isso é recente também? Não tão recente, mas é um caso famoso que envolveu várias testemunhas. Tem casos na Austrália também, envolvendo um grupo grande de testemunhas aí que não teriam intenção de inventar algum tipo de história desse tipo. O próprio caso de Varginha, né, que é o nosso caso brasileiro, vamos falar assim, já que você está falando de África, Austrália. Sim, sim. Ficou famoso mundialmente, né? Ficou. Varginha. Você foi uma das pessoas que foi convocado ali para... acho que foram 7 pessoas, né? Foram 7. O grupo dos 7 era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o falecido Claudeiro Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. E como é que era? Vocês tinham acesso às informações, aos dados? A gente não saía de lá, de Varginha, né? Ficou um tempão lá. Ficamos um tempão, né? Todo final de semana pegava o carro e ia para lá, entrevistava alguma testemunha, seja civil ou militar, né? E a gente ia recebendo essas peças do quebra-cabeça e ia montando. Quando chegou em maio, dia 4 de maio, a gente fez uma coletiva para a imprensa também, revelando o que a gente já sabia até então das investigações. As 3 irmãs, vocês chegaram a entrevistar Sim, também? a Liliane, a Kátia e a Valquíria, né? A Liliane e a Valquíria são irmãs e a Kátia é amiga. Né? As 3 meninas lá que no terreno baldio eles viram, né? Aquela criatura agachada. Né? Eu tenho, inclusive, uma concepção artística. Aqui é uma pastinha pequena de Varginha, né? Pouca então, coisa. Aí tem alguns pesquisadores, o principal, o Birajara Franco Rodrigues, né? Mas as meninas, aqui o grupo dos 7. Então tem no terreno baldio Você a era criatura... um dos mais jovens ali, né? Nessa época, né? Era. Putz, essa foto eu vi no Domingo Legal. Esse aqui foi o Jamil que fez, né? A concepção artística. Isso ele fez em cima das descrições. Em cima das descrições. Essa aqui, 2 das meninas, a Liliane e a Valquíria, a mãe delas. Aqui elas estavam relatando nesse dia 4 de maio uma tentativa de suborno. Foram os homens oferecer dinheiro para elas desmentirem tudo e contarem uma outra história. Militares, aqui é a reunião... Provavelmente, né? A gente não tem como, porque eles não apresentaram nenhum tipo de credencial, nem falaram de onde era. Mas ofereceram grana de colocar numa poupança e que elas não iam precisar mais trabalhar e assim, concluir todos os sonhos que elas tinham na vida. Então não era pouca grana, Não, né? não era pouca grana. Só que elas teriam que ir numa televisão que eles iriam indicar e elas teriam que falar o que eles queriam. Teriam que mentir. Entendeu? Mentir e público, acobertar, né? Então, no dia 4, que foi essa reunião aqui, foi, inclusive, revelados os nomes dos militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas, né? Então, foi falado na época pelo Vitório Pacatini que o mandante de tudo, né, era o tenente-coronel Olimpo Vanderlei, que estava o tenente Tibério, o capitão Ramires, o cabo Vassalo, o sargento Pedrosa, o soldado Cirilo, o soldado Demelo, né? Então tava essa galerinha. É bom de nome, hein? Você Lembra lembra todos os desde a nomes. hora do coronel do Uruguai. É o Ariel Sanches lá. Eu conheci ele pessoalmente. Eu e minha esposa, a gente foi num evento que aconteceu lá. Então a gente tem bastante amizade, tenho ele no Face, inclusive. Ah, legal. Eu ganhei dele um livro, né? Que ele figurinhas, troca então. figurinha. Ele tá reformado, já saiu. É um outro militar que está no comando desse Cridovni atualmente. Mas Cridovni. É Comissão Receptora e Investigativa de Fenômenos Aéreos Não Identificados lá do Uruguai. É um órgão militar, mas com ajuda civil também. E a imprensa divulga de forma responsável tudo aquilo que eles investigam. Então, eu tenho um livro, cara, assim... O Brasil tem um Cridovni? Já teve vários Cridovnis, mas tudo meio acobertado. Hoje, a gente tem conhecimento a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que tinha a sua sede em São Paulo, no Ipiranga, no Quarto Comar. Hoje não chama mais Quarto Comar, mas ali no Cambuci. Comar é militar, né? É uma área militar ainda. É área militar. Quarto Comar. Era Quarto Comando Aéreo. Comando aéreo. Comando Aéreo.
Ali eles centralizavam todas as investigações. Quem era responsável administrativamente era o coronel... O coronel não... comandante Vaz, brigadeiro Vaz, José Vaz da Silva. Isso é a nossa área 51? Sim. Não, a área 51 nossa, como eu falei, é em São José dos Campos. Verdade. A parte de metais, né? Tá Ou de guardado tudo naves, lá. e a parte biológica de seres, Desses seres é de na Varginha. Unicamp. Na Unicamp. Foram pra Unicamp. Foram para a Unicamp. E- Tá? Então, na época, o Badan Palhares e o Konradin Metz, que é um alemão que estava lá, foram os que fizeram as análises, embora eles neguem, né? Todo mundo nega, o Exército nega, a Polícia Militar nega, o Bombeiro nega. Você acha né? que é um consenso desse pessoal para negar? Na verdade, foi uma orientação que eles receberam, né? Embora a gente conversou Teve uma outra com pessoa que duas soltou, não enfermeiras, duas enfermeiras do Badan que trabalhavam com ele, que viram as criaturas e falou que teve mesmo. Teve um outro rapaz que a gente conseguiu em vídeo, que ele foi no local onde essa criatura estava dentro de um terrário, ele subiu nas costas do... Aliás, o amigo dele subiu nas costas dele, num lugar onde tinha o ar-condicionado, mas não tinha ali. E eles conseguiram ver a criatura... Isso na Unicamp. Na Unicamp, numa área que eu estive, inclusive. Você tentou ir lá? Eu tentei ir lá, mas a gente teve que sair correndo, porque os seguranças vieram tudo em cima da gente. E mandaram até helicóptero. Teve um helicóptero que veio em cima. Saiu eu e meu cunhado desesperado de lá. Assim, tem um ufólogo aqui querendo ver... O coração batendo assim, entendeu? Inclusive, quando chegou o segurança de moto, né, desceu da moto e veio na nossa direção. Eu tinha colocado eu tava de social, meu cunhado também, e a gente tava com um crachá, eu tava com o crachá do banco, mas virado ao contrário. Então não dava pra ver nada, não sabe, assim, parecia que a gente era cientista que tava ali, professor e tal. E aí eu falei pro Joseph, meu cunhado, falei assim, vai pro carro, deixa comigo. Aí eu fui assim, olhando nos olhos do cara e falei, boa tarde, né? Aí o cara ficou meio sem pai nem mãe, assim, né? Não sabia se abordava a gente ou não, porque naquele momento acho que ele deve pensar, os caras estão aqui de boa, então eles estão trabalhando, estão autorizados. Aí ele ficou falando no radinho alguma coisa, a gente entrou no carro e vazamos de lá, entendeu? Agora, se alguém chegasse mais forte. Agora era um lugar cheio de câmera, Ah. tinha alguns geradores específicos para aquela região, só tem uma Você entrada. acha que é igual ali a área 51, que tipo, até o presidente vai ter suas restrições até certo lugar para entrar? Eu acredito que sim, para entrar Mas então, ali. se sim. até o presidente, quem que domina? Comunidade Quem que domina? científica, Não, militar? não, militar. Militar da inteligência. Da inteligência. Ah, mas também Tá. os presidentes do Brasil aí que tá tendo ultimamente aí, não vai adiantar muita coisa Só não para eles você saber ver de alguma como coisa. os militares, né? Vão querer ir lá Eu também. tinha falado da Cioane, né? A Cioane ela funcionou de 68 até 74, né? Mas depois teve vários. Aqui só para você ter uma ideia, alguns documentos Todos os documentos é confidenciais confidencial, hein? que comprovam, né, que os militares eles pesquisam esse fenômeno. Isso aí é mais recente. Mas, ó, tem, por exemplo, isso aqui de 1983, falando de um objeto que caiu no Rio de Janeiro, ó. Esse daqui é um caso de 71 que aconteceu em Varginha, ó. Então, Varginha não é só de 96. Em 71, na década de 70, já tinha aparecido lá. E esse daqui, lembra que eu falei da Cioane? Teve um militar que eu conheci, ele me deu 1.300 páginas de documentação. Eu trouxe só esse pouquinho, né? Um dossiê aqui de links, né? Então você veja que são documentações assim originais, feitas pelos militares na época, né? Isso aqui é um caso famoso de um pouso que ocorreu em Lins, foi visto pela dona Maria O Cinta. objeto parecia um sino. Assim. Ele chegou a pousar, ficou a marca. Isso aqui é uma das serventes lá, dona Maria Sintra, junto com o major Gilberto Zani de Mello, que era o que respondia operacionalmente pelas investigações. Aqui é o major Gilberto Zani, major Zani. Esse aqui é o José Vaz, o brigadeiro José Vaz, que era o responsável naquela época. Aqui é umas simulações, né, que eles fizeram. E aqui eu trouxe um outro relatório que fala a respeito de um pouso que
que ocorreu no Morro da Nova Sintra. Inclusive foi feito o desenho da nave, né? E o ser também, que foi avistado na época. E esse aqui é um relatório confidencial. Geralmente eram 19 páginas que eles preenchiam com toda essa informação, né? Que eles necessitavam para entender o que aconteceu.